Muito bom dia, pessoal. Voltamos com mais um tema importante para a vida da gente, a questão das funções última da mente. Primeiro devemos, separar mente de cérebro. Algo que nos ensinam academicamente é muito importante, mas para entender o efeito da mente, a causa da mente é a própria mente, né? É um veículo à parte, né? Nunca estudado de forma linear, porque é impossível, não é visto. Esse mental ele vem evoluindo desde a dada da mente, tá bom? Qual é que era a cor tônica antiga da mente? Por o lemuriano, na época que só tinha veículo astral, era o máximo que a graduação corpórea do homem e também dos planos. A própria Terra era astral, tanto que a gente chama a Terra de astro, né? Que veio da deusa Éster, né? Que deu origem à palavra estrela. Isso aí a gente já falou muito sobre isso, a gente vai enfatizar cada vez mais, para frisar. A tônica dele era a cor verde, então ficou um atavismo de que, por exemplo, o quarto chakra, seja de cima para baixo ou de baixo para cima, ele ficou sintético ou sintetizado no meio, né, da anatomia humana como a cor verde, a tônica da nota Fá. Porque o vermelho é Dó, que é o básico, o sexual, que é a segunda nota, vai ser Ré, né, que é um laranja, já é um vermelho querendo se misturar com amarelo. Depois temos o plexo solar, né, o terceiro chakra ligado ao astral, a visão astral, né? Tanto é quando a gente vê alguma coisa no plano físico que nos impacta, a gente sente algo no visceral, né? Um aperto no estômago, vamos dizer assim, um acidente. A gente bota a mão aonde? A gente protege esse chakra, né, na barriga. E subindo mais um pouco, já pegamos o azul do laríngeo de futuro com o amarelo de baixo que dá o azul, né? Não, que dá o verde, perdão, no meio do peito. Era assim essa tônica. Com o avanço desse cérebro, porque é o seguinte, como é que tu ganha experiência? Com experiências, tu vai experimentando, tu chega numa síntese. E a cor muda, o som muda, a compreensão muda. Então, o desenvolvimento do homem a partir do 3.5 do lemuriano, tá? Até agora, já mudou o tom. Só que tem o seguinte, ainda não existia um cérebro, existia um cérebro, um molde etérico. Por isso que hoje a gente vai entender os problemas cerebrais e vai vir na sequência conforme eu vou dissertando. Então, hoje a tônica do mental, né, da película mental, onde se processa pensamentos, que as ideias entram ali e formam as ditas formas pensamentos que são só humanas. Porque antes a ideia ela é simplesmente um arquétipo, um holograma de algo que está em potencial, que pode se materializar. E pode não ter forma nenhuma, é como a questão do anjo. O anjo, uma vez eu persegui um anjo, não perseguir de forma agressiva, né, evasiva, sim para mim entendê-lo. Ele me apareceu no astral, então no plano astral sim entra um anjo, tanto é que eles entraram na Terra na época que era astral, na época Lemuri, né, no continente Mu, para dar a mente ao homem. Então quer dizer, o anjo tem autonomia de entrar onde quiser, tanto é que tem anjos aqui hoje, físicos, que não era para ter, isso aqui é um lugar de guerra, doenças, tudo mais. E eu perseguindo ele, eu simplesmente dei o comando mental, quero entrar no mental. Eu descortino, meu corpo astral cai, né, estava flutuando, cai naquele suposto solo astral, e eu vou em globo atrás do anjo para ver se o anjo ainda mantinha a sua forma. Não. O anjo agora era uma bola mental de luz, né, um azul muito vivo. E ele dizia, nós somos o que queremos ser, né? A gente pode ser como vocês querem, no plano de tônica animal, que é astral, nós vamos ter asas, aqui nós somos o que somos. É que nem o homem.
O homem ele tem forma antropomorfa a partir do astral para baixo, até o plano físico. Aqui é onde ele solidifica mais. No plano mental ele é uma bola. E o globo azul da eubiose faz um sentido disso e não é explicado, né? O professor JHS queria que a gente mantesse essa tônica azul no corpo mental. Por isso que a gente imagina ele em torno da gente, a gente dentro. E é bem isso aí, os outros corpos inferiores estão dentro do plano mental, do corpo mental, né? Que é o rei do quaternário. Vamos dizer que é o leão da floresta. Por isso que até o leão está ligado à questão do sol. O mental também está ligado. É um primeiro sol no homem. Por isso que o que se ilumina é o quê? A mente, né? Manas Prajasa, tudo mais. Voltando à questão agora científica, eu não sou cientista, mas sou espiritualista científico, né? Eu estudo em mim mesmo. Isso que a ciência não explica do porquê, por exemplo, de problemas cerebrais, neuronais, é a má assimilação de prana, porque é um corpo, tu imagina, é como se tu quiser, né? Você está fazendo um concreto, por isso que é mental concreto, né? Você está fazendo um concreto, faz todo sentido. E você lembrou que teria que colocar mais água. Chega um ponto que está tão consistente que a água tem dificuldade de penetrar naquela massa e dar mais maleabilidade, né? Mais flexibilidade para ela. Então seria melhor já misturar os ingredientes desde antes para já a massa ficar homogênea da forma que você quer. Ficam umas partes mais secas, né? Quem já fez massa, né? Mesmo que não seja profissional, vai ver que, né? Que a gente se esquece de colocar alguns ingredientes, é o que a gente está fazendo. Então, quer dizer, como a gente não esquece de colocar algumas coisas, que é pegar e pensar, expandir essa mente, que é aí que ela muda de tônica, é onde ela se desenvolve. Ela sendo essa ponte, como está aqui uma moça atravessando, né? Isso aqui também é no Canadá. É só para a gente poder exemplar. Então não assimila essa parte neuronal e cerebral, física, ela sofre a consequência desse, vamos dizer, dessa carência, né? O prana, ele entra através da alma com o sono, com os alimentos, tudo, mas ele não é assimilado, é um sistema muito fechado, né? Por isso que diz assim, a pessoa que é muito materialista, ela tem mente lacrada, tem tudo a ver, mas não é a mente, é um cérebro lacrado para o desenvolvimento da mente. Então o cérebro não acompanhou esse globo mental onde as ideias são, vamos dizer, transformadas em pensamentos humanos, que é diferente, né? A ideia ela é um potencial, o homem veio para exercer, por isso que ele é Deus em ação, né? O humano, né? Um com a mente divina, só que ele acaba se, né, com a dada. Porque quando você, por exemplo, ganhou a individualidade, agora você pode assim ter senso crítico, né? Por exemplo, o lemuriano, ele era alma grupo, ele não via nada assim de diferença entre um e o outro, ou se via muita diferença. Agora ele entende, não, nós somos algo grupo, cada um vivendo a sua vida. E é interessante as minhas versões lá fora, tu começa a questionar a vida, né? O lemuriano fez isso, mas muito incipientemente, o Atlante fez um pouco mais, o ariano está extrapolando. Só que daí ele pega assim, eu sou individual hoje, eu tenho uma individualidade, eu sou eu, o outro não é. Mas a grande maioria das pessoas, quando ela realmente usa essa mente, fez o cérebro acompanhar a mente, porque o cérebro não acompanhou, por isso que a ciência, ela carece, ela para no meio do caminho quando ela vai tentar entender o cérebro, daí ela te dá o quê? Ela descobriu que no mundo mineral existe componentes que podem aquietar, né? Tipo, inibir sinapses. É o que ela pode fazer, ela não consegue, por isso que um psicólogo não pode te dar conselho, a não ser que ele seja holista. Ele já teve experiências para dar experiência do que é a mente nele mesmo. Mas até lá, então, o que a gente tem é o paliativo. Então, isso vai ser a causa no corpo físico de dores de cabeça, dores nas costas, né? Está ligado a todo aquele sistema nervoso central, né? Ali da espinha dorsal. As pessoas sentem muita dor nas costas, o peso do mundo nas costas. Claro, não é o peso delas por não conseguir encontrar a leveza do balão mental, entendeu? Para voar por aí, poder compreender tudo. O que é voar por aí? Não é ficar aí por aí. Pode também, você pode ir onde quiser, né?
mas é o peso da não compreensão. Então cristaliza todas as situações, né? E o cérebro retém aquilo ali como peso. Aí tu vai ver dores de cabeças crônicas, a tal da enxaqueca, que até hoje a ciência não consegue reverter isso, não sabe de onde é que vem isso, porque ela não entende a mente, ela entende o cérebro. Ela está vendo o efeito, ela veio para o efeito, não para a causa. A causa nós holistas estamos nesses vídeos, né? Tantos miríades de vídeos e de pessoas com ideias, com experiências que geram experiência. Né? Pelo menos uma boa informação. Né? Que uma coisa, gente, uma coisa é fofoca, outra coisa é dar informação. Então o que a gente está fazendo é dar informação. Fofocar é tu ler um livro e tu repeti-lo. Porque você não sabe qual é as causas, qual é os motivos, onde esteve aquele autor, né? Para onde é que ele passou, o que ele tem de constatatório. E talvez seja só para ele, a gente tem dificuldade de entender. Esse cérebro filtra, o corpo de carbono, filtra qualquer coisa que vem da própria mente, que já é quaternária inferior. Então hoje a tônica dessa mente ela é azul, porque ela está já fazendo o linkar, nós já estamos questionando. Né? Porque olha só, antigamente, né, do lemuriano até a era de peixes ariana, dessa nova raça, a gente, para se iniciar, despertar, se iluminar, entre aspas, que é a mente que ilumina, com compreensão, a gente precisava do sofrimento. Tanto é que veio o Cristo, o último. Aí está uma das funções últimas da mente. Ele veio para mostrar que, né, pode-se passar por esse sofrimento. O Buda, também o Gautama, aquele que galgou tamas, né, galgou o corpo, saiu do palácio, é toda aquela questão que pode fazer, vamos dizer, consonância com a realidade do desdobramento. São 7 desdobramentos, de Atma até o físico. A própria manifestação é um desdobramento de Deus. Às vezes é consciente, às vezes inconsciente. Claro que a matéria física ela é a última e a que sai primeiro, é a que vai ser desfeita primeiro. Ela é exatamente o antagonismo de todo despertar. Por quê? Porque é uma experiência que a mônada precisava passar. Ela teria que se aquietar num corpo carbônico, num mineral, num corpo mineral, para poder se ver. Pelo menos dar um tempo, né? Por isso que a gente fica empurrando a vida com a barriga, né? Isso está relacionado ao ovo, né? Que se o ovo está certo, é aquelas pessoas que pensam mais com a barriga, e tem aqueles que são mais greys, entre aspas, né? Que a mente realmente está no local certo, vibrando ali e pensando, fazendo linkagem com as altas frequências. Então ali também o corpo mental ele é um corpo ponte para a cura, né? Porque se você vibra com a parte sátiva, que é acima do ovo, tem uma pigmentação amarelo-ouro, você consegue fazer chover essa cura, esse ajuste, porque o amarelo é um ajuste. Né? Até hoje a gente não sabe como é que forma o amarelo, é uma cor primária. Né? O dourado, por exemplo, a gente sabe que é amarelo com um pouco de magenta, um pouco de preto. Aí o preto, ó. Tem gente que acha que o preto mas não existe dourado sem o preto. É preto, branco e magenta. Mas o amarelo em si a gente não sabe ainda, né? Uma variação do branco, assim, primária, assim. Primeiro, faça-se a luz né? Antes até do faça-se a luz. Então, isso é muito importante a gente saber para ver como é que a gente funciona e como é que a gente resolve problemas, se a gente quer resolver problemas. Tem pessoas que remoem problemas e o sentido da vida delas é empurrando, né, sofrendo tudo. Então, na era de peixes, do lemuriano até a era de peixes, ficou se empurrando assim, uma iniciação, um despertar, um desenvolvimento humano através do sofrimento. E Cristo vem e prova que não adianta nada, aquele sofrimento dele todo, né? Vão matar igual, passou por tudo aquilo. Aí depois, né, fica um interregno, parece um offline, né, uma quietude em que não vem mestres muito importantes. Mas daí, nos Estados Unidos, no século XIX, final dele, aparece Blavatsky, com uma questão mental. Então, para dar esse salto quântico mental, né? Depois também vem a gnose, vem a eubiose, né? A teosofia já estava consolidada, vem o espiritismo e começa a linkar tudo, a mente começa a fazer várias conexões com o quê? Com fraternidade através do espiritismo, com conhecer a cosmogênese, a antropogênese através da teosofia, conhecer o seu emocional que ficou para trás, que ficou como resíduo na gnose,
entender sua parte mental na questão da eubiose. Todas são importantes, né? Essas 4 coisas. Depois vem o africanismo, que é muito importante também, e o xamanismo começa a linkar com o espiritismo, eles se misturam e fazem um casamento perfeito, né? De crenças antigas com a espiritualidade real. Que, tipo, você pode ser espiritualista e não ser fraterno. Então o espiritismo veio com a fraternidade e o africanismo e o xamanismo com o conhecimento da terra, né? Das entidades, da força elemental, da magia prática. Então isso é tudo muito importante. Tudo isso tem a ver com o quê? Com o desenvolvimento dessa mente que está pegando uma completude tonal mais azul. Quer dizer, ela está voltando a querer ser a manas, né? A mente divina que ela era antes, porque ela desmembrou por causa daquela questão ali. O homem, quando ele se tornou antropomorfo, teria que dividir, né? Há uma porção dessa mente divina se tornar humana e uma ainda permanecer lá, né? Como herança, para o homem poder voltar a isso. Então é criado uma ponte que agora você não precisa descer, ó. Olha só, sentido da era de peixes. Antes tinha que se descer ao Vale de Lágrimas, né? Ou subir ao Gólgota, descer a Monção dos Mortos. Agora não precisa mais. E o que acontece? Quando, para despertar, né, que daí as ordens, elas todas têm equívocos, porque elas têm que mexer os pauzinhos, são humanas. Que o homem é um projeto. Todo projeto, ele está fadado, ou tem chances de ter algum desajuste, algum erro. Por exemplo, eu trabalhava em fabricação de peças. 50% das peças eram inutilizadas, mas 50% dá para aproveitar. É que depende da pressão, depende da aplicação de temperatura, do acabamento, tudo, né? Também da parte funcional, da parte de manusear, né? As pessoas que estão dentro desse projeto, cada uma está numa idade evolucional, fazendo o homem, vamos dizer que é a peça, e alguns estão com mais pressa, outros não, e a pressa é inimiga da perfeição. Então saem algumas coisas com defeito. O que é defeito? Defeito é faltar, né? É falta, não é desajuste, vamos dizer, um erro no sentido pejorativo de mal. O mal, ele não existe, ele é um conceitual humano. Também é uma das coisas da mente, né? Quando a mente, por exemplo, ela ainda não, né? Por ainda existir o conceito de mal, é uma prova que a mente ela está vibrando numa parte dela que não é a que conecta com aquilo que é tudo bom, que é o divinal que ficou lá para fazer a linkagem com essa ponte. Então hoje a gente não precisa mais sofrer, né? Mas veio a pandemia. A pandemia é uma questão kármica, é uma questão moral e ética. Por exemplo, nós andávamos se separando justamente por não entender a questão da mente, essa individualidade que foi dada. Individualidade. Então a gente não entendendo isso, vem uma pandemia e nos afasta a força, né? Para a gente compreender, opa, não é por aí. Vamos se juntar. E agora as pessoas estão com necessidade de novo de se juntar, olha só. E nisso de tu desenvolver a tua mente, eu vou provar aqui que não é preciso tantrismo para a Kundalini subir, né? Não é preciso extirpar emoções, como a eubiose fala. A questão da Kundalini que eu falei antes é da gnose. Então as duas têm esse erro humano, né? As peças que não, né, tentaram uma investida, o produto não saiu, né, veio com alguns defeitinhos, mas vendeu igual, né? Teve demanda, né? É produto segundo demanda. E as pessoas foram indo, empurrando a vida com a barriga assim mesmo, com esses erros, indo para essas escolas, tudo. Hoje elas podem questionar. Por quê? O que está acontecendo? Agora, com a gente questionar, tanto é que agora Deus é visto de outra forma. Deus agora é holista. Holos, né? Holístico. Todo mundo fala, a Terra entrando numa quinta dimensão, o quê? A compreensão de quinta dimensão, de que somos todos uma parte de uma coisa só. O que acontece? Kundalini, como é a tinta que pinta, como a DMT é a que pinta sinapses do que vem de cima ou de baixo do cérebro, né? Apesar que mais baixo que o cérebro não existe, né? Essa é boa. Tudo que vem de cima de frequência, porque isso aqui é o mais baixo, não tem mais baixo que isso aqui, a não ser a dimensão zero, que eles chamam de umbral, que é onde esse mental vira ovoide, fica cascão, tudo mais, sem se mover, onde mental vira metal, né? Porque uma coisa formou a outra, que seriam inferos, né? Inferos porque é inferior ainda é um plano físico que já é denso, que filtra tudo, a luz, tudo mais. Nosso corpo é escuro por dentro, não recebe
muita dos sinais da mente para fazer sinapses, né? Esses nervos, senão toda a cura fluiria. Por exemplo, uma ponte ruída, se passar um caminhão com medicamentos, o caminhão tomba, né, pelo primeiro, né, o primeiro buraco nessa ponte, o caminhão também se mistura com a doença lá embaixo, que é o Vale de Lágrimas, com as águas, que antigamente na era de peixes, na era do Atlante e do Lemuriano, teria que se passar por baixo e subir, era muito demorado, esse que foi o atraso. A mente veio para, né, para fazer o saque contra o futuro, que a eubiose fala. Só que a gente não faz, a gente para na ponte e se atira muitas vezes. Eu gosto de tomar banho né, de lodo, daí tu se atira lá embaixo e não usa essa mente para ir linkar com a tua outra parte, que é o outro monte, o monte da sabedoria. Então, hoje a gente, por exemplo, se você tem uma grande ideia, estou aqui, ó, o que a minha Kundalini está subindo, deixando de ser 3.5, sobe e me torna um 5.5, vamos dizer. Até eu tenho uma espingarda aqui, que 5.5 ela faz bastante estrago. No caso de tu ser um 5.5, né, como raça humana, não faz estrago. Ele simplesmente transforma tudo. Então a minha Kundalini agora está pintando, ela é, vamos dizer, a luz ou a tinta que está pintando sinapses no meu cérebro. Primeiro etéreo, que é um éter, como aquele lá do corpo mental superior, só que inferior, vamos dizer, é a sombra dele. Faz sinapses primeiro no cérebro etérico e me somatiza no meu cérebro. Meu cérebro consegue produzir voz para mim estar falando agora com vocês. Isso é todo o caminho do despertar. Antigamente, já não. Para uma Kundalini despertar, né, teria que ter a cópula física, química. Tanto é que até os egípcios acontecia isso, né? Eles encontravam em horários tátivos, vamos se juntar agora, fazer a nossa união, para fazer um religare. O que nascia? Só que em vez deles se juntar, né, se juntavam certa parte com a consciência divina, entre os dois, né, com o afeto, carinho, mas a natureza sempre te boicota, a união de dois forma um terceiro. Mas vinham seres de estirpe, né? No fim tu passava a luz que tu queria com o teu tantrismo egípcio, tu passava para aquele ser, se formava ali um faraó. Por isso todo mundo quer ser faraó, porque eles realmente são, né, divinos mesmo, importante. Não que todos não sejam, só que uns são mais divinos, outros menos. Todos são, né? Só que em graus. Esses são os verdadeiros graus da escola qual? Da vida. Tá bom, pessoal? Acredito que eu falei tudo. Isso aqui é um resumão do resumão. Se aparecer mais ideias, né, passando pela minha película mental, se transformando em pensamento humano, eu vou tentar verbalizar aqui humanamente para vocês. Sejamos mestres de ser humano e fazer esse cérebro acompanhar a mente, aonde a gente é ser humano por excelência. Pax.